Aqui fazer um vídeo para falar sobre o bairrismo paulista do senhor Rizek e futeboteco. Isso aí já ficou claro depois da vergonha que eles passaram falando de Flamídia e tudo e tal, e que o Lavieri tinha mostrado a assinatura do Landim e tal, e não se deram nem o trabalho de ler a matéria e ver que o documento que o Lavieri tinha publicado estava incompleto, o que é algo, pelo menos na minha opinião, bem antiético. Um jornalista não pode postar um documento pelas metades, tirando partes essenciais do documento. Essa é a minha opinião, Lavieri. Se você acha que está correto, problema seu. Pois bem, Isaac, por que que se o Palmeiras ganhar limpo, vão parabenizar e tudo? Ah, você colocou se na condicional. Há indícios de favorecimento para o Palmeiras? Sim, Isaac. A não ser que você não esteja acompanhando o Campeonato Brasileiro. Sim, há indícios de favorecimento do Palmeiras. Esporte Palmeiras, dois pênaltis inventados. É, vitória, pênalti completamente absurdo, em que o jogador do Palmeiras atrasa a passada, encosta com a perna no jogador do Vitória e se joga, que a gente chama de micropênalti, né? Busca lá fio de cabelo para dar pênalti a favor. E um escândalo que foi a arbitragem contra o São Paulo. Não dá para equiparar um lance interpretativo, que foi o lance do Jorginho, com um lance do Palmeiras e São Paulo. Porque nesse mesmo jogo, teve uma possível expulsão do Gomes, que não foi nem consultado. Ele pisa na coxa do jogador de São Paulo e sai arrastando. Ah, mas ele se desequilibrou e não sei o que. A forma como ele pisa, ele não tira o peso do pé. Ele não tira o peso do pé. E foi para machucar mesmo. Não tirou o peso do pé. Depois, vai dizer, mas é interpretativo. Depois tem um lance que o jogador de São Paulo vai disputar com o Gomes e ele arma o cotovelo e dá na boca do jogador de São Paulo. Não foi expulso. Que o Gomes tenha terminado aquele jogo é um absurdo. Não foi expulso. No gol de origem do São Paulo, do Vitor Roque, há uma falta no começo da jogada. Você vai dizer, mas o Abate Abel estava deixando rolar. Ok, mas há uma falta. Não se marcou. E aí você pode dizer, não, mas o estilo do. Mas ele tá. Ele é um árbitro bem intervencionista que para demais. Ele, no jogo com o Flamengo, por exemplo, ele parou o jogo inteiro. Com Flamengo e Cruzeiro. Parou o jogo o tempo inteiro. Pitou até pensamento. Até sinal de Wi-Fi. E no Palmeiras e São Paulo ele não fez isso. Então, estilos completamente diferentes para um mesmo árbitro. Porque, por exemplo, o Klaus não é um tipo de árbitro que marca qualquer faltinha. É o estilo dele, né? O critério dele. Por exemplo, o Botafogo Flamengo, no ano anterior, que o Botafogo foi campeão, se eu não me engano, há um 2-0 do Botafogo, o segundo gol, o Fabrício Júnior vai meio mole na jogada, se joga ou cai, porque há um empurrão, uma trombada do jogador do Botafogo no corpo, por trás, tá? O Fabrício Bruno ele cai, o Klaus manda seguir, o jogador do Botafogo rouba a bola, toca pro outro lado, Savarino faz o segundo gol, fechou o caixão do Flamengo. Não vi nenhuma revolta na mídia paulista com relação a esse lance. Não vi. Foi falta, foi falta. Não vi nenhuma revolta. Só os jogadores do Flamengo reclamaram. E mesmo assim, na época, o Mauro César falou: pra mim não foi nada. E ficou por isso mesmo. E o colocou duas mãos nas costas do jogador, é pênalti. Aonde que está isso na regra? Não existe isso na regra. Porque o jogador pulou, o outro em momento nenhum disputou a bola. O Jorginho, ele põe a mão no Gomes, a mão já esticada. Isso aqui, ó, é movimento de alavanca. Isso é um movimento de empurrar. Ele vai pro Gomes e faz com a mão assim.
Ah, mas isso deslocou o Gomes. Deslocar jogador não é pênalti. Os jogadores se deslocam o tempo inteiro. O tempo inteiro eles se deslocam uns aos outros. Dá um tronco, por exemplo, o Kane que fez um gol no campeonato alemão, ele pula e põe a mão assim para poder o outro não chegar perto e ele cabecear. Vocês querem um exemplo disso? Procure gols do Gustavo Gomes Palmeiras. Você vai ver vários gols do Gustavo Gomes em que ele monta no defensor. E os gols foram validados. Por quê? Imposição física, briga por espaço. E ele montou, impossibilitou o defensor de disputar a bola, ganhou, pulou antes, com o braço, impediu que o defensor pulasse e fez o gol e foi validado. Tem hora que eles validam, tem hora que não, mas a maioria dos gols do Gomes foram validados. Ele se impôs fisicamente, não permitiu que o defensor pulasse e fez o gol. E foram validados. Nunca vi ninguém na mídia paulista se revoltar com esse tipo de lance. Por que o jogador que está embaixo não pode colocar uma mão de referência nele? Porque não há, em momento nenhum, esse movimento. Este movimento aqui, ó. Isso se chama movimento de alavanca. E só colocar o braço esticado assim, você desculpa. Mas o Gomes tem muita força física para ser impedido de concluir o lance. Não tem nada na regra que o outro jogador não possa te atrapalhar no lance. Não existe isso na regra. Isso aí os comentaristas inventaram. Na Europa não se marca esse tipo de lance. Não se marca. É que aqui no Brasil os árbitros acostumaram o telespectador com micropênaltis. Vários micropênaltis foram marcados contra o Sport, a favor do Palmeiras, inventaram 2 pênaltis, Vitória, contra o Fortaleza. No ano passado, 2 contra o Fortaleza também, tá? Foram marcados. E assim, você não pode errar contra o Palmeiras. Pelo menos não com times menores. Né? Talvez um contra o Flamengo, o Corinthians fica ali no 0-0. Agora, por exemplo, eu lembro, acho que foi em 2022, o Atlético Paranaense, que era o Van Diesel. Ele tem um nome lá, a gente apelidava de Van Diesel. Ele errou contra o Palmeiras, foi um erro grave, tá? E aí falou de sistema e tudo. Foi ali que veio a expressão sistema, né? Que estava contra o Palmeiras. O Palmeiras foi campeão, com o Endrick descendo a lenha em todo mundo nos últimos jogos. No jogo contra o Flamengo, desceu a lenha. No jogo contra o Atlético Paranaense, na volta, ele desceu a lenha. No jogo contra o Fluminense, ele desceu a lenha e não foi expulso. Nenhum desses jogos. Todas as entradas passíveis de expulsão. Não foi expulso. O juiz que errou contra o Palmeiras na Arena da Baixada, ele não voltou mais a apitar a Série A. Ele está na Série B. Então, isso se chama método. E o método parece que é o método da comissão técnica do Palmeiras reclamando de arbitragem e da mídia ou passando pano ou criando supostos escândalos contra o Palmeiras quando não dão o que o Palmeiras quer. Porque isso é método. Até a forma de reclamar, eles sincronizam, vão todos em cima do juiz. O que diz a regra do campeonato e o que diz a FIFA? Só o capitão pode se dirigir ao juiz. Por que todos os jogadores do Palmeiras cercam o juiz e eles não tomam cartão amarelo? Porque eles têm medo que aconteça com eles o que aconteceu com esse outro árbitro que não voltou mais para a Série A. Eles movem os pauzinhos, eles brigam nos bastidores. E o árbitro não volta. Então eles têm medo. Esses mesmos árbitros que cometem erros grosseiros são os mesmos árbitros que vão para o Mundial e tem uma boa arbitragem. O Abate Abel foi para o Mundial, teve uma arbitragem excelente. Mundial de clubes. O Hilton Pereira Sampaio não é um árbitro muito bom? Não, não é, mas ele não tem esses erros tão graves assim. Fez o Mundial, não teve um erro tão grave. Por quê? Porque não há essa pressão que tem aqui. E o Flamengo.
tô decepcionado com o Felipe Luiz porque eu pensei que ele era diferente. Cara, você tá no meio de um puteiro, você tá cobrando virgindade? O Felipe Luiz não pode ser o bom samaritano num sistema em que um time tem um método que todo jogo, ou quase todo jogo, reclama de arbitragem. E até quando eles não têm razão ou em lances que são interpretativos. Ah, botou as duas mãos nas costas do, do, do Gustavo Gomes e é pênalti. Não existe isso na regra, que se botar as duas mãos é pênalti. Isso foi inventado pelos os árbitros horríveis que tem aqui no Brasil. O Hilton Pereira Sampaio, que não é lá grande árbitro, ele aplicou um critério, que é o critério que se usa na Europa. Não vou dar só faltinha, não vou dar empurrãozinho, faltinha, deslocamento. Um lance entre o Gomes e o Arrascaeta, o Gomes vai com as duas mãos e faz o movimento de alavanca, derruba o Arrascaeta, toma a bola e o Pereira Sampaio não marcou. O lance do Vitor Roque com o Danilo, aquilo não é falta na Europa, o cara se joga. O do Fux com o Pedro tá se deslocando para um lado, o outro obstrui, fica na frente, o Pedro dá um empurrãozinho, o cara se joga como se tivesse matado ele. Por quê? Porque isso é um método do Palmeiras. O Palmeiras, quando ataca, e muitas ataca, pesa bastante a área com muita gente, e quando ele não rouba a bola nos primeiros 3 segundos, eles fazem a falta para matar a jogada e se recompor. Vocês podem prestar atenção, tá? E quando o adversário está atacando, um dos defensores ou provoca, ou dá um toquezinho na barriga, ou dá um leve cutucão, para que o adversário responda. E quando o adversário responde, ele se joga no chão e ganha a falta. Você quer reparar um lance típico disso? Vitor Roque no Jorginho. O Jorginho vai disputar a bola, chuta para tirar a bola e o Vitor Roque vem com o cotovelo por baixo e dá na costela do Jorginho e o deixa sem ar. Ele cai lá e vai respirar. Aquele toque ali, ele não é suficiente para o cara marcar uma falta, mas machuca. E não é a primeira vez. No jogo passado, no ano passado, eles quebraram o Vinha. Esse ano, o Vitor Roque vem na disputa, ele vai caindo, ele vê que o Léo Ortiz caiu, ele cai por cima da perna. Ele poderia ter dado um salto, mas ele não deu o salto. Ele caiu por cima da perna, porque, tipo assim, se machucar, vai machucar em quem eu caí em cima. E eu não vou tomar uma falta nem nada, porque eu estou caindo. Porque há a maneira de você cair e há a maneira de você saltar. Ele não quis saltar. Ele simplesmente caiu por cima da perna do Léo Ortiz, porque se machucar, o problema é dele. E assim eles fizeram com o Vinha o ano passado. O Vinha se fudeu. Então nem aí. A entrada do Gomes no Pedro, acho que foi no Pedro, um que eu diria que foi cartão laranja. Ele veio para jantar. Ele veio para jantar, o Pedro. Só que o Pedro deu um saltinho antes. Porque se ele deixa a perna, ia ser vermelho pro Gomes, ia, mas ia quebrar a perna do Pedro. Ia valer a pena. Então ele saltou. Porque se ele pega com a perna presa, era vermelho. Mas olha o prejuízo. Então, isso é método. E é método, não é só a comissão do Palmeiras que treina isso muito bem, é método na mídia. No Mundial de Clubes, o Pulgar e o Wesley foram empurrados ali, no empurra dentro da área, eles foram empurrados. Nesse deslocamento, o Pulgar se desequilibra, resbala na bola e é gol contra. Juiz e VAR, foda-se, deram gol. Você viu algum filho da puta na mídia paulista falando alguma coisa desse jogo? Que era falta, que tinha que anular o gol do Bahia? Não, porque eles não estão nem aí. Porque não é um time de São Paulo. O que eles não aceitam é que um time que não seja de São Paulo seja vitorioso. E menos ainda que seja o Flamengo. Eles não suportam
que o Flamengo seja o time que mais fature no Brasil. Porque eles são de São Paulo, é o estado mais rico. Então eles querem que os times de São Paulo sejam os mais ricos e sejam os protagonistas. Eles não aceitam que um time de fora seja o desafiante. Menos ainda que seja o Flamengo. Eles odeiam o Flamengo. Não falam isso de forma explícita, mas eles odeiam o Flamengo. E aí, o Rizek veio com esse papo de achou que o Felipe Luiz fosse diferente. Pô, se nós estamos no meio de um puteiro, por que vocês estão procurando uma puta virgem? O Felipe Luiz não pode ser bonzinho. Em 2019, este método já estava implementado dentro do Palmeiras. Era toda hora o Gagliotti falando alguma groselha. Vocês podem não se lembrar, mas eu me lembro. Era toda hora ele falando alguma coisa. Até que. E os jogadores do Flamengo tomando porrada toda hora. E aí veio, que depois virou meme com o Grêmio, mas não nasceu assim, veio o Chinkun do Jorge Jesus. O Chinco, ele fala bem assim, 2, 3, até lá vai. Mas 4, 5 com fraturas. Ou seja, que os caras estão batendo mesmo de verdade nos jogadores do Flamengo. Chinkun com fraturas. Ou seja, com machucados e tudo. Bem machucados, assim, de trauma. É porque os caras estavam descendo a lenha nos jogadores do Flamengo. E o Palmeiras reclamando de arbitragem o tempo inteiro. Só que aquele ano o Flamengo estava tão superior que não adiantou. Não adiantou e o Flamengo foi campeão assim mesmo. O Palmeiras não conseguiu seguir na toada. Mas depois o método continuou. O método continuou. E houve um erro contra o Palmeiras? Houve. Aquele hábito não voltou mais. Depois 3 ou 4 jogos que o Endrique era para ter sido expulso e não foi, e ficou por isso mesmo. E a mídia não reclamou, não falou nada, não achou um absurdo, ficou tudo quieto. Isso é um método. Não sejam ingênuos. Isso é um método. Você viu alguma indignação da mídia paulista com o Palmeiras, o Corinthians, que compra um jogador do Cuiabá e depois não paga? Fala-se, mas assim, ao en passant. É ali muito de leve. Não há uma carga pesada em cima. Porque parece que nessa arbitragem o Wilton Pereira Sampaio cometeu os maiores absurdos contra o Palmeiras. Não, gente. Foi só uma mão que estava encostada no Gustavo Gomes e que se pode ou não dá. Aqui costuma dar, mas o Rizek até fala, para os padrões brasileiros. O padrão brasileiro é ruim. É o que dá micropênalti, é o que rebobina a fita para anular gol, como anulou o gol do Fluminense contra o Mirassol. Vai procurar a faltinha lá na puta que pariu. Esse padrão é ruim. O que o Wilton Pereira Sampaio aplicou foi o padrão europeu de não dar esse tipo de falta. O Flamengo sofreu um gol desse no Mundial e foda-se, não se deu falta. Nesse tipo de empurrãozinho, disputa por espaço. Ai, não, mas é porque ele não disputou lá no alto. Não existe essa regra que o cara tem que disputar a bola lá no alto. Não tem essa regra. E também não tem essa regra que proíbe o jogador de colocar as duas mãos nas costas do outro. Não tem essa regra. Vocês inventaram isso. O que não pode é o cara, quando for disputar ou tentar atrapalhar, ele fazer o movimento de alavanca. Ou seja, isso vai causar um impacto forte. Vai deslocar demais o corpo da outra pessoa. Aí sim, você dá uma falta, porque é uma falta clara. É uma falta indiscutível. Agora, disputa por espaço, mão de referência, ele vem com a mão esticada. Ele não faz o movimento de alavanca, ele vem com a mão esticada. Para tentar, mão de referência para tentar atrapalhar. Isso não é proibido. Tanto é que se vocês pegarem os gols do Gustavo Gomes, vários dele ele monta no defensor e o gol é validado. E eu nunca vi ninguém na mídia paulista reclamar de gol feito assim. Se vale ele usar a imposição física para atrapalhar os defensores e fazer o gol, por que o defensor não pode atrapalhar ele? O que está na regra que diz que ele tem que cabecear limpo sem nada atrapalhando? Não tem isso na regra.
Vocês é que estragam a arbitragem. Vocês é que estragam com esses micropênaltis. É procurar pelo em ovo até achar um pênalti. E o Palmeiras foi treinado nesse método de cavar vários pênaltis. Vitória, Fortaleza, o jogo do São Paulo, meu Deus do céu, aquilo foi um absurdo. É, Esporte, dois pênaltis completamente inventados, coisas escandalosas. E eu não vi nenhum filho da mãe na mídia paulista fazendo esse escândalo todo. Teve um canalha, eu acho que é da ESPN, não sei se é filho de algum jornalista famoso, que disse que o jogo do Flamengo com o Palmeiras foi pior do que o São Paulo e o Palmeiras. Ah, mas vão pra puta que pariu. Deixam de ser canalhas. Deixam de ser canalhas. Porque o pênalti no São Paulo foi um lance indiscutível. Esse dá pra discutir. E pra mim isso não é pênalti porra nenhuma. É porque no Brasil dá. Qualquer coisa, qualquer encostão é pênalti. Aquele lance também que o jogador do Mirassol disputa ali, cai, o cara levemente pega no short dele, que não foi o suficiente para derrubar, também não é pênalti. Qualquer coisa no Brasil é pênalti. Não é pênalti. Pênalti tem que ter um impacto. O cara caindo, resvalou, segura um pouco no short, o cara continuou de pé, esteve impacto. Não. O lance lá também o lance do Fluminense que encostou no jogador do Mirassol, lá atrás aconteceu um milhão de coisas, se inverteu a jogada e tudo, fez o gol, aí voltou lá atrás para anular. Só que a CBF deveria deixar claro que é assim, nós não vamos mais marcar esse tipo de micropênalti. A CBF tinha que deixar isso claro. Eu estou entendendo a orientação, mas ela deveria ter deixado isso claro. O estilo vai mudar, nós não vamos dar mais micropênaltis. Encostãozinho, porra, não vamos dar mais essa merda. Porque o futebol brasileiro tem que se adaptar ao que é praticado no resto do mundo, e não o contrário. Os pênaltis à la brasileiro tem que se adaptar. Porque o que acontece? Chega lá fora, os jogadores começam a se jogar como o Vitor Roque faz aqui, principalmente naquele pênalti contra o São Paulo, com a Arboleda, que foi uma coisa vergonhosa e foi dado. E o Palmeiras não reclamou, né? Esse mesmo time não reclamou daquela vergonha. Chegou lá, ele ganhou rapidamente fama de piscineiro. Porque lá fora eles não suportam esse tipo de jogador que fica se jogando o tempo inteiro. Eles não suportam. Eles não suportam. Jogador que fica se jogando o tempo inteiro. Volta e meia o Vinícius Júnior também dá essas cavadas também. E é criticado também por isso. Porque isso é uma coisa do Brasil mesmo. De toda hora o cara se jogando para tentar ganhar alguma vantagem. E como os árbitros são fracos, qualquer coisa é pênalti. Os da central do apito eram piores do que os que estão agora. Então, vira isso. E aí, para piorar tudo, a mídia, que é bairrista, que é clubista, que não entende nada de futebol, ela vai lá e piora ainda mais a arbitragem. Porque uma hora diz que é pro VAR não entrar. Aí, quando o VAR não entra em lance interpretativo, eles falam que é pro VAR entrar porque eles acham que prejudicou o time deles. Ou do estado deles. E esses micropênaltis têm que parar de existir. Futebol é esporte de contato. Tem que acabar com esse tipo de lixo. E aí, quando alguém se propõe a começar a acabar com essa merda, vocês vão lá e reclamam. É vocês que tornam os árbitros ruins. Porque vocês querem que beneficie o time de vocês.